Estamos chegando com a edição de final de semana do nosso Esporte Mais. No programa de hoje tem esporte nos municípios, também tem o campeonato estadual ou campeonato carioca, trazendo aí a rodada de meio de semana e a próxima rodada. Falaremos ainda da seleção brasileira pré-olímpica, dos outros estaduais e outras notícias. Agora, no nosso Esporte Mais. Bom, a gente começa essa edição do nosso Esporte Mais, primeiro explicando que hoje, excepcionalmente, nesse final de semana, os nossos programas do jornalismo aqui da Rede TV Mais, TV Arte HD, todos vindo direto da redação para você que nos acompanha. Bom, vamos aí à rodada de meio de semana do Campeonato do Rio de Janeiro, ou Campeonato Carioca, que começou com 3 jogos acontecendo nesta quarta-feira. Então vamos lá conferir os jogos e daqui a pouquinho também a opinião do Pedrinho, nosso querido Pedro Paes. Bom, a rodada começou, na verdade, eu falei quarta, mas a rodada começou na terça, né? Porque o Botafogo jogou na terça-feira e não jogou bem. Jogou melhor no primeiro tempo, segundo tempo a Portuguesa equilibrou as ações e o Botafogo saiu na frente no primeiro tempo, gol do Tiquinho Soares, com muito oportunismo. Aí veio o segundo tempo, o Alexandre Rosa, que estava em condição legal no primeiro momento, assistindo o jogo ao vivo, eu até imaginei que havia impedimento, mas depois a gente vê na câmera colocada ali ao lado do campo que o jogador da Portuguesa estava em condição. A Lusa confirmou que é um time que vai seguir dando trabalho para os grandes, sonhando ainda com uma vaga, né, no G4, e o Botafogo mostrou que ainda precisa evoluir muito. O Botafogo, embora esteja ali no G4, não tem conseguido convencer ainda os seus torcedores. Vamos agora para a rodada de quarta-feira, aí sim, o Vasco, né, gente? O Vasco entrou em campo com um time reserva contra o time do Nova Iguaçu e pagou caro, porque o titular do Vasco não está isso tudo, o reserva menos ainda, né? E o Nova Iguaçu jogou uma boa partida, inclusive eu destaco, né, as jogadas aí do meia, né, o Bill, que jogou muito bem, o Carlinhos e também ali o meio-campo, o Lucas Campos. Para mim, o Bill acabou sendo o destaque do Nova Iguaçu, participando diretamente dos 2 gols, o primeiro do Carlinhos e o segundo do Lucas Campos, já aquele tiro de misericórdia, né? O Ramon Dias entrou com o time reserva, aí resolveu, no segundo tempo, botar alguns titulares para buscar o resultado e não conseguiu. E acabou batido pelo Nova Iguaçu, que se colocou numa posição muito boa no campeonato. O Nova Iguaçu está com 10 pontos ganhos e é um sério candidato a buscar uma vaga no G4, e aí os times grandes têm que ficar atentos, porque pela matemática, valendo lembrar que alguns clubes, como o Nova Iguaçu, já jogaram praticamente todos os grandes e que os grandes ainda vão começar a se enfrentar, a chance de um grande ficar de fora das semifinais é real. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ainda nessa rodada de meio de semana, na quarta-feira, nós tivemos a volta aí da maioria dos titulares do Flamengo no jogo contra o Sampaio Corrêa. O jogo do Vasco foi lá na arena do Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, e o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa foi no Mangueirão, em Belém do Pará. O grande destaque, acho que foi a volta do Gabigol a fazer gols, né? Porque é o que se espera dele, sempre. E Gabigol e Bruno Henrique, essa dupla que já deu tantas alegrias ao torcedor rubro-negro, é que ajudaram o Flamengo a garantir a vitória num jogo em que o Flamengo foi muito superior ao Sampaio Corrêa. O Flamengo tem um jogo a menos, precisava desse resultado para não deixar ali os seus adversários na parte de cima se distanciarem. Vamos agora conferir os jogos
desta quinta-feira do Campeonato Carioca. A rodada de quinta-feira do Campeonato Carioca começou com o Madureira aplicando 3-0 para cima do Boa Vista. Madureira também aí brigando para tentar ser uma surpresa e se distanciando de zona de rebaixamento, que vai deixando cada vez mais aí apertada a situação de Audax, Sampaio Corrêa e Bangu após essa rodada de meio de semana. Madureira fez aí o dever de casa e outro que fez o dever de casa nessa rodada de quinta-feira, ganhando seu primeiro jogo na competição, foi o Volta Redonda. O Volta Redonda não tinha vencido ainda, dessa vez derrotou por 2-0 a equipe do Audax e com o resultado o Volta Redonda chega a 4 pontos e dá uma distanciada ali daquela zona de rebaixamento, embora ainda não esteja numa posição tranquila e tem um jogo a menos que é contra o Flamengo, então também é um jogo difícil para o Volta Redonda pontuar, que vai ser disputado no dia 10 de fevereiro. Agora, fechando a rodada de quinta-feira, quem passeou foi o Fluminense. É verdade que no início levou um grande susto num belo gol do Adson do Bangu, aproveitando uma bobeada da defesa, inclusive do goleiro Fábio, e fazendo 1-0, dando um susto no torcedor tricolor. Mas depois as coisas foram se resolvendo e o Fluminense foi construindo uma goleada, né? O Fluminense jogou pela primeira vez na competição com o seu time titular, com os principais jogadores. John Arias fez 2 gols, o Cano fez gol, e que belo gol. O Arias também fez um golaço. O Fluminense mostrou um grande repertório e comprovou mais uma vez que vem firme na busca pelo tricampeonato do Rio de Janeiro e seguindo como uma equipe que promete uma temporada de alto nível para os seus torcedores. Bom, chegamos assim ao final da quinta rodada da Taça Guanabara e nós vamos saber do Pedrinho como ele analisa até agora esse andamento da competição. E, Pedrinho, você acha que há risco de um desses times pequenos aí, Portuguesa, Boa Vista, Nova Iguaçu, tirar a vaga de um grande nas semifinais do campeonato? Maurício, o Fluminense muito bem, começo de campeonato, time reserva, fez um joguinho ali já repondo as peças dos titulares, Botafogo mais ou menos, o Flamengo tem um jogo a menos, eu não vejo problema nenhum no Flamengo, timaço que tem, com 8 pontos, vai a 11, então tá difícil mesmo pro Vasco, porque o Nova Iguaçu está jogando bem, já vi alguns jogos de Nova Iguaçu, Madureira também é um time aí que pode chegar, e ainda tem a Portuguesa do jeito que você falou. Triste a situação, mais uma vez, do Vasco, porque contrata e parece que contrata mal, o time ainda falta muito treinamento, que você coloca quase um elenco novo, aí daqui a pouco começa aquele negócio de desespero e contrata qualquer um, e o valor, e o Vasco vende o PEC, não tem reposição para um jogador da qualidade dele, o lado de campo fica totalmente ruim, então eu acho que o Vasco aí vai passar um sufoco novamente, tanto no Carioca quanto em qualquer campeonato que disputar aí, Copa do Brasil, Brasileiro, mais um ano de sofrimento, se continuar essa coisa aí de não acertar o time, de contratar mal. Eu não sei o destino do Vasco, eu acho que vai ser parecido com o ano passado. Mas Fluminense bem, Flamengo acho que não tem problema, eu acho que o Botafogo vai chegar também, mas eu acho que algum time pequeno aí vai tornar o calo do Vasco. Bom, nós vamos agora trazer as notícias do esporte nas cidades. Eu começo trazendo o VT da realização da competição de deadlift que aconteceu no último final de semana em Teresópolis. Confira. O ginásio Pedro Jaaro, o Pedrão,
foi palco no final de semana do terceiro desafio serrano de deadlift. O evento aconteceu durante o sábado, a partir da manhã, com atletas inscritos nas categorias estreante, júnior, sub-júnior, Open, Master 1 e 3. O campeonato foi uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Esporte e Lazer, e a Federação Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. Neste esporte de força, o objetivo é levantar o maior peso possível do chão até o nível da coxa, usando principalmente os músculos da perna e do quadril. A modalidade é utilizada por atletas de vários esportes e também praticantes de musculação para aumentar potência e força. Agora a gente vai falar da programação de final de semana do Sesc Verão, a programação esportiva e a programação de shows você confere no Plantão de Notícias e no Jornal Regional. Rio das Ostras vai receber nesse domingo, dia 4, um super jogo, rapaz, o jogo das estrelas. Caramba, só fera, hein? Mas vamos lá, primeiro, antes disso, no sábado, dia 3, vai ter na Praia de Costa Azul, fazendo parte do Sesc Verão, um torneio de bodyboarding. Você confere aí na tela o banner do evento, inclusive com o contato para quem quiser se inscrever. Vai começar às 8 da manhã do sábado, dia 3, lá em Costa Azul. Também na Praia de Costa Azul, no domingo, às 14 horas, tem torneio de altinha. O telefone para inscrição também está na tela aí no banner. Agora, o Jogo das Estrelas, ele vai acontecer antes, vai acontecer às 10 da manhã. Segundo a divulgação, alguns dos nomes esperados, hein, gente? Amaral, ex-seleção brasileira, Vasco, Palmeiras, Júnior Baiano, né, o zagueirão do Flamengo e de outros clubes, o goleirão Carlos Germano, que fez seu nome principalmente no Vasco, o zagueiro Wilson Gotardo, outro grande nome, campeão brasileiro pelo Botafogo e outros títulos na carreira. Aí 3 rubro-negros bem conhecidos, Nélio, Fernando e Jean. O Alex Dias, jogador que chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás e se destacou também com a camisa do Vasco. E Adílio, essa feríssima jogador que, além de jogar muita bola, é uma grande figura também fora de campo. Já tive a oportunidade de vê-lo em eventos. É um cara super educado, super do bem. E um evento muito bacana nesse final de semana em Rio das Ostras. O Sesc Verão prossegue ainda nesse primeiro final de semana de fevereiro, trazendo aí eventos, né, em 28 municípios do estado, nos diferentes vertentes, né, sejam shows, sejam atividades esportivas. A gente vê imagens, por exemplo, do que aconteceu no último final de semana em Macaé, que teve o evento Pedala Macaé e também competição de beach tênis, movimentando a praia campista. Bom, vamos confirmar agora a rodada de final de semana do Campeonato Carioca, após aí as 5 rodadas realizadas, lembrando que nós temos aí o Flamengo e o Volta Redonda com um jogo a menos, que será disputado no dia 10 de fevereiro. A 6ª rodada do Campeonato do Rio de Janeiro vai marcar o primeiro clássico da competição. Nós teremos no sábado às 16 horas, Botafogo e Nova Iguaçu no Bezerrão, a mania, né? Campeonato Carioca, daqui a pouco vai ter mais jogo fora do estado do Rio do que aqui dentro, né? O Bezerrão, que fica lá em Brasília, vai receber o jogo Botafogo e Nova Iguaçu. O Lourivaldão, esse eu acho que esse estádio é o de Maricá, que foi aberto aí recentemente, e o Sampaio Corrêa estava aí, não sei se é lá, se é em Saquarema, eu sei que no Lourivaldão vai ter o jogo Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Confesso que eu tenho que conferir direito onde é esse Lourivaldão. No domingo, né, esse jogo já do Sampaio e Volta Redonda já é domingo. No domingo também, 16 horas, Boa Vista e Fluminense, lá em Bacaxá. Às 20h30, em Bacaxá, tem 2 jogos lá, hein? Tem Audax e Bangu. E em Madureira, na segunda-feira, às 15h45, tem Madureira e Portuguesa.
Mas eu deixei por último para falar de Vasco e Flamengo, no Maracanã, às 19 horas de domingo, primeiro clássico do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, clássico de maior rivalidade. É lógico que Flamengo e Fluminense nos últimos anos tem sido a rivalidade principal pelo nível das duas equipes. Mas em termos de torcida de história, o grande clássico do futebol do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. E eu quero saber de você, Pedrinho, meu amigo Pedro Paes, qual é a tua expectativa para esse clássico, tendo em conta aí esse início de temporada para as duas equipes? Me diz aí. É aquela coisa do clássico, né? Mas do jeito que é o andamento das coisas, o Vasco parece que tem que se segurar, tem que jogar fechadinho, tem que saber jogar esse jogo, porque se jogar para cima do Flamengo, vai tomar de 5, 6. Então é um momento de muita calma, de tentar alguma coisa no contra-ataque, porque o time do Flamengo é brincadeira, a disparidade é muito grande. O time do Flamengo é um timaço, o Vasco mal no momento. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Vasco, muito difícil, e placar aí 2-3-1 para o Flamengo, tranquilo. Só estou falando isso porque é um clássico, e o primeiro grande clássico do Carioca, porque senão era de 5-6. Bom, já que nós falamos aí do Campeonato Estadual, inclusive dessa perspectiva de um dos pequenos chegar ali no G4, quem sabe tudo dos clubes de menor investimento do futebol do Rio é ele, Gabriel Andreso, e é ele que chega agora para participar conosco aqui do Esporte Mais. Fala aí, Gabriel. Alô, Aragão, um grande abraço a você e a todos ligados conosco, chegando para mais um boletim do site acessocarioca.com.br, trazendo todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Terminou a quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A com um saldo, de certa maneira, positivo para as equipes de menor investimento. O maior destaque ficou por conta do Nova Iguaçu, que venceu o Vasco da Gama em Uberlândia pelo placar de 2-0. Já o Madureira derrotou o Boa Vista por 3-0 e está na quarta colocação, ultrapassando inclusive o próprio Verdão de Saquarema, embora tenha a mesma quantidade de pontos, 9 ao todo. Também tivemos a derrota do Bangu para o Fluminense de virada pelo placar de 4-1, resultado que obviamente acabou não sendo bom para o Alvirrubro, e a vitória do Volta Redonda, que derrotou o Audax por 2-0, o Audax que segue sem vencer no campeonato, aliás, sem sequer pontuar e sem sequer fazer um gol. 5 jogos, 5 derrotas e nenhum gol marcado. Rodada de número 6 começa neste sábado, abrindo um final de semana. Mas a gente fala também sobre as outras equipes do futebol carioca e sobre os outros compromissos que essas equipes terão na temporada de 2024. Um deles é a Copa do Brasil, que começa no final deste mês de fevereiro. Os times pequenos do Rio já conhecem os seus adversários. O Olaria irá jogar contra o São Bernardo, em partida única na Rua Bariri. Além disso, o Volta Redonda irá jogar contra o Itabuna da Bahia. E teremos um confronto de times do Rio. Portuguesa e Audax irão fazer um jogo único com o mando do Audax ainda em local a ser definido. Até o momento, a equipe laranja tem mandado seus jogos em Saquarema, mas existe uma movimentação, como nós já falamos aqui anteriormente, para que o time mande suas partidas a partir de agora em Maricá. Só que para isso, o novo estádio municipal João Saldanha precisará ter laudos técnicos, que ainda não tem, ainda não dispõe, e que precisará buscar e também contar com a homologação da FERJ para que partidas oficiais possam acontecer neste local. Seja como for, será um duelo de 2 times do estado do Rio já nessa primeira rodada da Copa do Brasil, lembrando que os clubes faturam R$750 mil apenas pela participação, apenas por estarem nessa primeira fase. Caso haja uma classificação para a etapa seguinte, aí o clube embolsa mais R$850 mil. Lembrando que a primeira fase é jogo único, empate favorece a equipe fora de casa, a equipe visitante, e não há possibilidade de pênaltis. Portanto, os times do Rio certamente vão faturar um pouquinho, e é certo que pelo menos um deles chega pelo menos à segunda fase. Agora, falando da Série A2 do Campeonato Carioca, que começa em maio, o América definiu seu novo técnico.
Nesta quinta-feira, Marcos Alexandre foi anunciado como o treinador que ficará à frente da equipe profissional neste ano de 2024, tanto para a Segundona quanto para a Copa Rio. Marcos Alexandre tem 51 anos, é de Niterói e trabalhou por diversas equipes aqui no Rio, pelo Maricá, onde ficou 4 anos e classificou o time à Copa do Brasil, também pelo São Gonçalo Futebol Clube e pelo Nova Iguaçu. Seu último clube foi o Parintins do Amazonas. Ao lado dele chegam também os auxiliares Nielsen Elias e Júlio César, filho do César, antigo atacante do América e lateral esquerdo de vários clubes aqui do Rio de Janeiro. América que ainda não anunciou novos jogadores, novas contratações, mas isso deverá acontecer em breve, já que a pré-temporada está marcada para começar no mês de março. Essas e outras informações, todas elas você acompanha em acessocarioca.com.br e @acessocarioca em todas as redes. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, vamos falar rapidamente aqui de outros estaduais. Vou começar pelo Campeonato Paulista, que tem um número maior de clubes que a maioria, tem 16 equipes e é dividido em 4 grupos. Jogadas 4 rodadas, nós temos aí as lideranças. No grupo A, o Santos, no grupo B, o Palmeiras, no grupo C, o Mirassol, que teve um excelente início de campeonato, e no grupo D, o São Paulo, né? O São Paulo aí no início do trabalho do Thiago Carpini, fazendo um trabalho muito bom lá pelos lados do Morumbi, ele que assumiu com a expectativa de substituir o Dorival Júnior e tem ido muito bem. O São Paulo começou muito bem o Campeonato Paulista, inclusive no meio de semana, quebrando um tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na Arena de Itaquera, na Neoquímica Arena. O Campeonato Paulista está muito bacana, muito bem dividido. O Campeonato Mineiro, ele está no início ainda, na 3ª rodada, mas ele já vai ter nesse final de semana nada mais, nada menos que o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. O grande debate sobre esse jogo foi o fato de ser a torcida única, né? O jogo vai ser na Arena do Galo e não vai ter torcedor do Cruzeiro, o que foi criticado, como já falamos anteriormente, pelo Filipão. Agora, para fechar aí o giro pelos principais estaduais, o Rio Grande do Sul, nada de muito diferente. Por lá o campeonato também é diferente. A primeira fase são 12 equipes e as 8 primeiras avançam, aí vira mata-mata, com quartas de final, semifinal e final. A liderança é do Grêmio, a vice-liderança é do Inter, então nada de novo lá pelo Rio Grande do Sul, embora o Inter decepcionou no meio de semana, perdendo para o Guarani de Bagé por 2-1. Para fechar o nosso programa de hoje, a gente quer falar aqui sobre a competição do pré-olímpico, né, gente? Nós temos aí o pré-olímpico masculino de futebol e o Brasil terminou aí a primeira fase na liderança, né? Jogou contra a Venezuela, mas já estava garantido para a fase seguinte. E aí nós não temos ainda a definição dos adversários, mas o início de competição do Brasil foi muito bom, muito animador, e um time que tem jovens talentos aí de muita categoria, como o Hendrick, do ex-Palmeiras, né, saindo agora, o John Kennedy do Fluminense, o Andrei, ex-Vasco, hoje jogando no futebol inglês, muita garotada boa de bola, e eu acredito que essa garotada não só tem condição de se garantir para a disputa das Olimpíadas de Paris, como também sonhar com a medalha de ouro no futebol. Vamos aguardar aí a segunda fase e torcer para a garotada chegar lá em Paris, assim como os atletas de todas as modalidades, né? A gente sempre torce quando tem uma Olimpíada que o Brasil consiga superar os recordes das Olimpíadas anteriores, né? Quando às vezes o Brasil numa Olimpíada consegue um número maior de medalhas de ouro, em outra ele tem um número maior de medalhas no total, mas não tem tantas de ouro. Então a gente espera que o Brasil, a delegação brasileira, consiga fazer uma boa participação nos Jogos Olímpicos de Paris.
E nós vamos chegando ao final desta edição, desejando a todos um ótimo final de semana. Para você que nos acompanha nos canais, plataformas e redes sociais que transmitem aqui o nosso Esporte Mais, e também para a nossa equipe técnica. Um grande abraço e até segunda. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E ninguém fica de fora. Até na espera a gente vir pra cá brincar. Aqui é a nossa segunda casa. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né? Acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós,
renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.